Pessoal, esse é o planeta Terra que você está vendo aí, tá? Essa é a configuração do continente, dos continentes atuais, um lindo mapa do planeta Terra. Mas como que isso chegou a essa forma? Essa é a pergunta. Como que o planeta chegou do jeito que está? Tá? Então, na verdade, quando eu olho essa animação na tela, o que eu vejo? Eu vejo o Brasil, né, separando da África. Na verdade, eu vejo que os continentes eles estavam todos agregados numa imagem só. Tá? Bom, essa é uma ideia que foi desenvolvida por esse senhor aqui, chamado Alfred Wegener, ou por esse cara aqui. Ó, aonde que eu cheguei aqui com vocês? Gente do céu, né? Aí bateu a quinta série. Pessoal, é o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui. Então, presta atenção. Ai, caramba, peraí, fiz caca aqui, desculpa. Ah, quero mostrar para vocês o desenho aqui da Era do Gelo. Vou brincar um pouquinho aqui, ó. Opa, o que eu fiz aqui? Eu mexi, era para aumentar o volume. Deixa eu ver se vai sair aqui. Ok, vamos lá. Ah, eu estou sem volume aqui. Pessoal, eu vou passar isso eu vou mandar para vocês o link depois, tá? Não vai virar diversão aqui. Mas é que quem aqui não lembra da Era do Gelo, né? Da historinha do esquilinho. Que eu mostro isso para os meninos, principalmente para os meninos do primeiro ano, né? Eles adoram, eles acham mó barato. Mas você deve lembrar, né? Deve lembrar dessa cena aí do esquilinho, que vai ser responsável pela Pangeia, né? Doideira. Tá? Então vamos lá. Ó, turminha, é o seguinte. Na verdade, vamos falar mais sério, que o nosso potencial é para o vestibular. Na verdade, nós temos aqui a deriva continental criada, pensada por esse alemão chamado Alfred Wegener. Eu queria que vocês dessem uma atenção do espetáculo da inteligência desse homem. Ele é um físico, ele é alemão, formado em física, olha a data, 1912, e ele, então, através dos seus estudos, ele é especializado em meteorologia, tá? Através dos seus estudos, ele desenvolveu uma teoria que é a seguinte, que o planeta era uma placa única, por isso se chama Pangeia, Pan é tudo, Geia é terra, e essa placa única, ela vai se fragmentando, ok? Que é esse desenho que você está vendo aí. E essa ideia dele, né, dessa placa única que vai se fragmentando, como você está vendo aqui, se baseou em quê? Se baseou em quê? Nessa tela, você tem algumas formas de pensamento dele. Gente, ele vai identificar aqui, ó, morfológicos, continentes separados por oceanos encaixando entre si. A imagem mais famosa que nós temos é o litoral brasileiro se encaixa no litoral africano, como nós vimos naquela animação, tá bom? Outra coisa muito interessante é esse bichinho aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Eu chamo de jacaré-sauro, mas o nome correto dele é mesossauro. Ele é encontrado aqui no Brasil e é encontrado na África também, o fóssil dele. Aqui no Brasil fica lá no Triângulo Mineiro, na cidade de Peirópolis, entre Uberaba e Uberlândia, o distrito de Uberlândia. Lá tem eu vi esse mesossauro, tem um museu, que lá é um vale de dinossauros, é muito legal. Eu vi esse fóssil, tá? Aqui, ó, tá vendo essa plantinha aqui, ó, que eu estou destacando, chamada Glossoropteris? Gente, tem fóssil dela na Antártida, tem fóssil dela na Austrália, na Índia, na África e no Brasil. Então, como ele era um especialista, primeiro, o clima do planeta era outro. O que hoje é a Antártida, na época, era uma área com condição climática favorável a ter planta. Tá? Então, pô, como é que essas plantas estão separadas pelos continentes? Lembra o início da aula que eu falei para vocês? Que os recursos minerais africanos também são encontrados no Brasil, porque era uma placa única que se fragmentou. Então, a areia que você encontra hoje
na Amazônia é a mesma areia do deserto do Saara. É o mesmo elemento químico que está com... Só que com condições físicas diferentes, mas quimicamente a mesma. Então, é muito interessante isso. E aí, então, ele tem indicadores paleontológicos, indicadores climáticos, tá? Baseado nessas evidências, ele constrói essa ideia, correto? Olha só como é que era a Pangeia, os continentes vão se fragmentando, se movimentando, formando o planeta hoje. Maravilha? Maravilha. Então, o que acontece? Tá? É muito interessante o que eu vou falar para vocês, gente. A teoria de Alfred Wegener não foi aceita em 1912. Não foi aceita por quê? Porque, ao perguntar para ele, alemão, como que as placas se movem? Ele não sabia responder. E ele continuou pesquisando. Só que, em 1919, 17, não lembro a data perfeita, ele estava trabalhando, pesquisando na Groenlândia, porque ele era especializado em meteorologia, e ele sofreu um acidente e morreu. E com ele morreu a resposta. Sabe quando que o homem foi achar a resposta da teoria dele, cara? O cara pensou isso em 1912, nos anos 60, 50 anos depois. Olha que legal, cara. 50 anos depois de 1912, teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, o avião, o homem indo para a Lua. Depois de tanta parafernália tecnológica, os cientistas acharam a resposta, que ele não tinha. Então, ele pensa nessa teoria, 50 anos, e 50 anos depois, a humanidade acha a resposta, e a resposta é esse esquema aqui que você está vendo, as chamadas correntes de convecção. Eu quero que você olhe com calma. Lá embaixo está escrito núcleo. Então, o núcleo é mais quente que o manto. Ele aquece o manto aquecido começa a produzir uma corrente de convecção e vai pressionar a crosta terrestre, está vendo? Olha aqui, ó. Olha a setinha aqui, ó, empurrando para cá, tá? E aqui, ó, separando aqui em cima, tá vendo? Então, essas correntes de convecção, elas vão pressionar a crosta terrestre e ela vai o quê? Quebrar. Fez com que o Brasil se separasse da África. É isso que faz as placas se moverem, as chamadas correntes de convecção do manto. Perfeito? Visualizou? Então, essa é a resposta encontrada 50 anos depois. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Tá? Aqui é uma simulação do que nós estamos falando. Tá? Opa, perdão. Espera aí que... Aqui, melhor. Tá? Então, acompanha comigo, só para você entender. A Pangeia, ao se fragmentar, ela separa em 2 supercontinentes. Tem muito exercício aí mostrando isso, tá? Quais são os supercontinentes? Esse aqui embaixo, está vendo? Chamado Gondwana e chamado de Laurásia. Então, na Pangeia, primeira quebra deu Gondwana, que é o hemisfério sul do planeta, e Laurásia, que é o hemisfério norte, tá? E aí, eu fiz questão de mostrar isso para vocês, porque 2023, Universidade Estadual do Ceará, tá? Como eu falei, é excelente para estudar. Gente, vocês estão estudando com a régua alta. As provas que vocês vão fazer do Enem ou daqui do Estado são mais simples. Mas se você sabe fazer o difícil, pô, sua cabeça abre, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, diz o texto o seguinte: o desenvolvimento de novas tecnologias permitiu a exploração de grandes áreas de prospecção de petróleo, com o uso do mapeamento dos fundos dos oceanos, por meio de expedições submarinas. Tal mapeamento levou à descoberta de evidências que comprovam a deriva continental e levaram ao desenvolvimento da teoria da deriva continental, com tectônicas de placas. A teoria da deriva continental é a teoria de Wegener, porque as placas elas vão ficar o quê? A deriva sobre, como é que chama mesmo a camada que elas estão deslizando? A astenosfera. Né? Entre o manto e a crosta tem uma camada chamada astenosfera, onde as placas deslizam. A gente viu isso agora há pouco, correto?
Então, continuando, um dos fatos marcados na formação e criação dessa teoria foi a deriva dos continentes, que ocorreu há mais de 180 milhões de anos, no início do Jurássico, com a criação de 2 supercontinentes. Pronto, matou. Quem são os 2 supercontinentes? A Laurásia e a Gondwana. Beleza? Laurásia e Gondwana. 2 supercontinentes. Ok. E aí, pessoal, vou só trazer para vocês, tá, uma continuação que é exatamente isso. Pessoal, durante o Mesozoico, lembra o Mesozoico do início da aula? Está vendo quanta coisa? Se você anotou, agora vai naquela tabelinha que você anotou, o Mesozoico, que teve atividade vulcânica, que formou petróleo, também aconteceu isso aqui, ó, a origem do Oceano Atlântico. E por que eu estou destacando isso? Porque, pessoal, entre o Brasil e o Oceano Atlântico, tá? Você vai ter aqui, vou destacar, consegue ver aqui, ó? Tá vendo o que eu estou fazendo? Aqui vai formar uma cordilheira chamada Dorsal Atlântica. Isso mesmo. A Dorsal Atlântica é uma cordilheira porque quando o Brasil se afasta da África, o manto vem e preenche esse buraco, fazendo uma cordilheira chamada Dorsal Atlântica. Olha que legal, tá bom? Tá? Então, aqui você tem, depois, no terciário, olha só, lembra que eu falei para vocês que no terciário tem os dobramentos modernos? Cordilheira dos Andes está aí. Olha o Himalaia aqui, ó, que é o choque de 2 placas, mas a gente vai entender bonitinho. E aí nós temos, então, tá, o planeta formado. É uma ideia para vocês, bem legal, tá? E agora vem o resuminho para você ficar feliz. Aham, olha só. Então, legal? Olha o resuminho. Gente, o que vai acontecer? A Laurásia, né? Laurásia e Gondwana é o quê? São os 2 supercontinentes que vieram da Pangeia. A Laurásia virou América do Norte, virou Ásia, virou Europa. Pode colocar aí também, tá? Eu não coloquei. Groenlândia. Tudo do hemisfério norte. Curioso, né? Já a Gondwana veio o Brasil, né? Então veio a África, a América do Sul, a Antártida, a Austrália. Atenção! Você vai falar assim, mas cenoura, a Índia está no hemisfério norte. Por que a Índia está aí? É que, na verdade, gente, Índia e Austrália é a mesma coisa, tá? A Índia e a Austrália estão na mesma placa. Estão na mesma placa. Então, ó, quer ver? Quer ver? Peraí, antes de fazer essa questão aqui. Antes de fazer essa questão aqui. Ó, olha que legal. Aqui, ó. Tá vendo? A Índia aqui, ó, está na mesma placa que a Austrália. Por isso, entendeu? É isso que eu queria dizer para vocês. Apesar da Índia estar no hemisfério norte, é no mesmo pedaço. Mas antes da gente chegar aqui, eu vou voltar um pouquinho, tá? Vou voltar um pouquinho, peraí. Queria fazer esse exercício, porque é praticar, né? É o exercício 16. Já aí é de uma prova que a gente tem interesse, que é o Unicentro, tá? Depende, né, do curso, né? Tem curso que não tem prova de geografia. Outros têm, mas vamos lá, vamos entender aqui, vamos estudar, tá? Então, vamos lá, moçada. Lê comigo aí. É o seguinte: a teoria da deriva continental, apresentada em 1912 por Alfred Wegener, foi somente na década de 60, aquilo que eu falei para vocês, ó, por meio de pesquisas realizadas por geofísicos ingleses que analisaram e dataram a amostra de rochas, sedimentos recolhidos do fundo oceânico. A datação do material colhido mostrou que a crosta oceânica era mais nova quanto mais perto estivesse sua parte central, na chamada cordilheira ou dorsal mesoceânica. Essa dorsal mesoceânica é aquela cordilheira que fica entre a América do Sul e a África, aquela cordilheira que se formou, que eu falei recentemente. Ao contrário, que as rochas eram mais antigas, quando ficavam mais para o interior. As bordas são mais novas do que o interior da placa, porque as bordas vão se formando. Com base no conhecimento sobre tectônica global de placas, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, vamos entender aqui de cara que o nosso tempo é um tempo punk. O deslocamento das placas litosféricas é decorrente de forças endógenas. Quais são essas forças endógenas do interno? São as correntes de convecção do magma. Perfeito?
gerada pelas correntes de convecção no interior do manto terrestre. Essas forças são responsáveis pela existência de zonas de grande tensão na superfície, sobretudo nas áreas de contato. Cara, tem que bater palma para esse exercício. Esse exercício ele trouxe todo o conhecimento perfeito, tá? Então, eu levo a vocês a resposta correta para você entender como é que funciona. Maravilha? E aí, vamos dar uma distraçãozinha, porque isso aqui é muito legal, cara. É tudo isso que eu falei numa simulação. Vem comigo aí, ó. Tá vendo? Você está vendo aí que a Terra ela vai, né? Vamos lá, 400 milhões, tal, foi resfriando e formou isso aqui. Quer ver? Tcharam! Atenção. Vou parar aqui, aqui. Parei, tá? Pessoal, testando. Voltou o som, pessoal? Voltou. Meu microfone tinha saído. Ah, legal, legal, beleza. Eu bati aqui, ok, ok. Eu bati aqui e acabei desconectando o microfone sem querer. Ok, acendi a luz aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar ao que eu estava falando para vocês aqui, tá? Então vamos ver aqui a Terra. Vou dar uma paradinha aqui, onde vai parar? Ah, aqui, meu mousezinho apareceu. Estava procurando ele. Se eu paro aqui agora para vocês, olha que interessante. Parou, parou, tá? Pessoal, voltou a imagem aqui. Oh, para! Aqui, parou. Gente, olha que interessante aqui, ó. Aqui eu tenho, né? Não sei se você está vendo aqui, ó. Aqui é o Brasil. E aqui à sua direita é a África. Repara que o Brasil e a África vão separar. Mas olha aqui, ó, vem aqui comigo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, gente, onde está passando minha setinha, é onde vai ser a Índia. E ela vai bater aqui na cordilheira na Ásia, vai formar uma cordilheira. Olha que legal, quer ver? Ó, olha só como separando aí, ó. Separou o Brasil. Olha a Índia, ó, vai lá, pau, bateu e formou. Gente, não para por aí não, tá? Não para. O planeta continua se movimentando. Esse movimento são as placas que vão deslizando para os seus lados. Por isso que fala deriva continental, porque as placas estão à deriva sobre o manto, estão escorregando sobre a astenosfera. E aí você vê, então, que os cientistas simularam a possibilidade de que daqui 600 milhões de anos nós ficaremos assim, voltaremos a o planeta se reorganizar desse jeito. Se é verdade ou não, o que me encanta é que o planeta está vivo, vivíssimo, tá? Então voltamos aqui, ó. Esse é o sentido das placas. Agora, que é importante a gente entender o que vai acontecer, tá? Então você repara que a África está no meio de uma placa rosa. Você repara que o Brasil está no meio de uma placa na América do Sul, a placa sul-americana. E agora eu queria que vocês percebessem isso. O que está acontecendo aí? As placas estão se separando, é um movimento chamado divergente. Então, veja, nesse entre a placa onde está, vamos parar aí, vai o quê? Vai abrir isso aqui, ó. Vai abrir e vai formar uma cordilheira no meio, chamado dorsal atlântica. Essa é a placa convergente. E agora? Olha aí, ó. Também nós temos aqui, no Himalaia e na Cordilheira dos Andes, um encontro de placa, chamado convergente. E agora,
lá nos Estados Unidos, lá em cima nos Estados Unidos, chamado transformante, é uma placa raspando na outra. Então, veja bem, veja bem. Ah, agora ficou legal. À sua esquerda tem uma transformante, que é uma placa raspando na outra. No meio, você tem uma divergente, repara a setinha subindo e afastando, e no meio vai formando um onduladinho. Esse onduladinho que está formando na imagem é a dorsal atlântica, uma cordilheira. Tá? E na direita, convergente, onde as placas se encontram. Nesse caso, nessa imagem que você está vendo aí, é a chamada subducção. É quando a placa entra debaixo da outra. Está vendo? Olha a placa. E é interessante que nesse esqueminha, a placa está entrando e está pressionando o magma que está expelindo o vulcão. Olha que legal, né? Muito bacana. Legal, tá? Então, hello, FAMERP 2024. FAMERP 2024. Olha só. A área 1 da imagem, aqui em cima, ó, a área 1 da imagem, tá? Ela é o quê? Gente, olha que interessante, antes da gente chegar à resposta. Tá vendo aqui, ó, placa de subducção, entrando embaixo da outra, tá? Essa área 1, tá? A gente vai entender o quê? É uma fossa oceânica, é um dobramento não é. É uma dorsal, a dorsal vem daquele material que a gente falou. É uma depressão relativa, gente, depressão relativa é no continente. Depressão absoluta é abaixo do nível do mar. E aí nós estamos o quê? Acima, né? Beleza? É uma plataforma continental. Gente, isso é uma fossa oceânica. Beleza? É uma parte que afundou. Então, o desenho ajudou a gente. E aí, aproveitando, né, essa questão, agora essa, pessoal, número 3, ela diz assim, é uma questão que eu na Unicamp, eu vou falar de novo. Eu acredito que esses eventos que nós tivemos esse ano, o terremoto em Mianmar, eles pode cair agora no final do ano, porque esse terremoto, está vendo aí, Unicamp 2024, é um terremoto que aconteceu em 2023, em fevereiro. Então, essas tragédias naturais aí, terremoto na Ásia, correto? Pode ser que o evento do falecimento do Papa traga também um questionamento sobre a questão da história. Esses eventos são muito importantes. Então, olha só que interessante, e eu queria que vocês prestassem atenção, que eu vou a fundo nessa questão aí. Por se situar em uma região limítrofe entre diferentes placas tectônicas, a Turquia tem história de terremotos de grande magnitude e poder destrutivo. Em 1939, um terremoto de magnitude 7,8 provocou a morte de 30 mil pessoas. Em fevereiro de 2023, registrou um terremoto 7,8, às 4 horas e 17 minutos. E 9 horas depois, um novo abalo sísmico de magnitude 7,6, levou mais 50 mil pessoas à morte. A figura mostra. Pessoal, olha que interessante. Você está vendo aqui, ó, que tipo de movimento é esse, de uma placa na outra? É um movimento transformante. É uma placa raspando na outra. Os tremores de 39 e 23 foram gerados, respectivamente, pelo deslocamento da placa Anatólia e as placas pessoal. Muito bem. Então, veja aqui, ó, placa de Anatólia, tá? Essa placa riscadinha que você vê aqui, tá? Então, aí, olha como a gente precisa de geografia. Pode ser uma placa africana e indiana. Onde fica a Turquia? A Turquia fica na Ásia, conectada com a Europa. Beleza? Então, veja que interessante. Pode ser arábica, euroasiática, no sentido de deslocamento das placas, formas falhas normais. Olha a letra B, indiana e africana também não é. Não é a B, não é a D, correto? Pode ser a letra A ou pode ser a letra C. Euroasiática e arábica, porque a Turquia está conectada no Oriente Médio, Arábia, e conectada com a Ásia. Só que o sentido das placas
transcorrentes ou transformantes. Por isso que é a letra A, pessoal. Não é. Sentir deslocamento das placas forma falhas normais. Que falha normal, gente? Tá doido? Não existe falha normal. Então, o que você tem é a letra, né, envolvendo transcorrente, uma plaquinha com a outra aqui. Beleza? Ok. Maravilha. Tá? Então, muito bem. Aqui nós falamos das plaquinhas, bonitinha. Gente, como é que chama essa região aí? Nesse mapa, ó, se você não está vendo aqui, eu vou fazer um X aqui, ó. Tá vendo o X que eu estou fazendo? Aqui é o Brasil, tá? Agora você localizou. Repara, pessoal, que nós temos aí o seguinte característica, tá? Qual característica? Nós temos, nos pontinhos, o amarelo representa o encontro das placas tectônicas, onde os terremotos são mais presentes, aonde os vulcões são mais ativos, tá? Então, né, esse terremoto, ele aconteceu aqui, ó, aqui onde está em destaque. Tá vendo a quantidade de pontinho vermelho? É a região, tá? Esse terremoto, só para dar um detalhe de atualidade para vocês, ele é muito interessante, tá? Como nós estamos vendo aí, essas são as imagens da Turquia da época, falando, olha que interessante, há um ditado popular na Turquia que geografia é destino. Lá na Turquia, a cultura fala geografia é destino, porque eles sabem que vivem numa área de terremoto. Eles sabem que vivem numa condição de risco, como o Japão também sabe. O que é interessante aqui, tá? Nessa região da placa, tá certo? É que nesse terremoto aconteceu o seguinte, ó, deixa eu falar para vocês. Turminha, essa tragédia, ela é uma tragédia que vai acontecer na Turquia, aonde a região que aconteceu o terremoto é onde está o povo curdo. Isso mesmo. Os curdos são uma nação que não tem território. Então, o que acontece? Os curdos se movimentam para criar a independência do Kurdistão. Eles têm um partido político que é o PKK. Então, nessa imagem que você está vendo, é um mapa do Kurdistão. O que seria o Kurdistão? Esse território que está em destaque na tela, onde os curdos querem ter o seu próprio país. E eles, então, sofrem muita repressão pelo governo turco, por esse senhor aqui, ó. Esse senhor que está à sua direita é o Erdogan. Ele é o presidente da Turquia e ele, então, tem uma perseguição muito forte com os curdos. Sim, os curdos utilizam estratégias de terrorismo pela independência do Kurdistão, tudo bem? Só que o que tem a ver o terremoto, as mortes com isso? O que tem a ver é que o governo foi omisso em levar os recursos para o Kurdistão. Há uma grande denúncia, pessoal, tá? Que é a seguinte, ó, lê comigo. Apesar das leis que impõem construções especiais para o caso, há denúncias que o governo fazia vista grossa no uso de materiais baratos nas obras. Então, o governo ele não fiscalizava as obras, ele estava aliado com as construtoras não respeitavam as leis de fazer prédios para as condições de terremoto, e o governo, então, fazia uma omissão de fiscalização. Então, caiu nas costas do governo do Erdogan, da Turquia, que é um presidente polêmico, sobre a sua negligência. Então, o terremoto, o número de pessoas que morreram, que foi um número muito alto, tá? Essas pessoas que morreram poderiam ter sido menos em número de óbitos se o governo não fosse omisso na fiscalização, porque é uma região onde o governo combate os curdos no movimento de independência. Então, o Erdogan, que é o presidente, é criticado pela falta de preparação para os desastres do seu governo nessa região, tá? Só para você entender. Bom, continuando nessa questão dessas placas que se deslocam, aqui eu tenho para vocês uma imagem muito importante, pessoal. Isso tem caído no Enem, que é o chamado Rift Valley. O que é o Rift Valley? O Rift Valley é essa região que vocês estão identificando, que fica na África, que é o chifre da África. Repara que esse pontilhado que você está vendo representa isso aqui, ó.
tá? Representam placas divergentes, placas se afastando. Então, há, sim, a possibilidade desse pedaço da África se separar do resto do continente. Já existem imagens na internet, se vocês pesquisarem, muito interessantes, que são enormes fendas provocadas por isso. Pontes que quebraram, fendas, rachaduras no solo, que é resultante dessa separação. O nome disso se chama Rift Valley, tá? Que é a separação provocada. E aí, a Unicristo, lá do Ceará, tá, fez uma questão em 23 assim: África sem chifre. O que é uma África sem chifre? Assim como ocorreu com a América do Sul, separada da África há 138 milhões de anos, os geólogos estimam que chegará um momento em que o chifre da África também se desprenderá do continente. O Vale da Grande Fenda se estende por mais de 3 mil quilômetros, desde o Golfo de Aden, no norte, até o Zimbábue, no sul, dividindo a placa africana em duas partes iguais, afirma a geóloga Lúcia Pérez Dias, na revista científica The Conversation. Gente, o fenômeno escrito, ele é o que o fenômeno escrito aí? Esse fenômeno é um dobramento de placa? Dobramento de placa é choque de placa, é convergência, não é a letra A. B, convecção do magma. Convecção do magma é o quê? É o magma fazendo o processo que associado à orogênese. A gente não estudou ainda a orogênese, a gente vai estudar. Orogênese, gente, é formação de dobramento, tá? Então, são as correntes de convecção provocando o encontro de placas que levam ao dobramento. Então, a letra A é dobramento, B é dobramento, e a gente sabe que o chifre está rasgando, então é uma separação, tá? Deriva continental dos movimentos divergentes, interessante. Transcorrência de placas, gente, transcorrente é aquela que raspa uma na outra, igual apareceu lá na Turquia, igual nos Estados Unidos. Fraturamento ligado à solidificação, gente, vai fraturar, não vai solidificar, vai abrir. Então, a resposta é a letra C, divergência de placa. Como é que chama a formação desse vale? Rift Valley africano. Legal? Aí, ó, bacana, né? Muito bem, aí, ó. Olha só as plaquinhas se separando, movimento divergente. Putz, muito legal. Aqui nós temos alguns limites, mas aí fica para vocês com material de apoio, tá? E quero mostrar para vocês aqui, ó. Peraí, tá? Pessoal, essa aqui é uma imagem do. Aqui é a anterior, ó. A anterior, vamos voltar aqui. Ó. Essa aqui. Essa aqui é a Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia foi o choque de duas placas convergentes, bateram e formaram o Himalaia. Então, olha só, vocês viram que o chifre africano está se separando. O Brasil se afastou da África, divergente, afastamento. Choque de placas tectônicas, que é a Cordilheira do Himalaia, convergente. E aqui, né? E aí você tem alguns detalhes que só a título de informação, tá? O que você tem aqui é o seguinte: você tem nos Estados Unidos, na região da Califórnia, a transcorrente, essas que raspam uma na outra. Então, repara que aqui, vou fazer aqui, tá vendo aqui, ó, na Califórnia, a famosa falha de San Andrés, San Andrew. Essa região mostra que as placas raspam uma na outra. Essa aqui, ó, vou fazer um X aqui, ó, não sei se você está vendo, tá? É aqui uma bolinha, tá bom? Beleza? Então, essa do X é a placa de Juan de Fuca. E essa da bolinha é a placa norte-americana. Então, nesse vídeo aqui que você está vendo aqui, ó, é a imagem da fenda das placas. Esse é o único local no planeta que é possível, tá? É possível você ver aonde as placas se encontram, tá bom? Só para você ter uma ideia, uma se movimenta a 14 milímetros por ano e a outra, no sentido oposto, a 5 milímetros por ano. Isso, então, mostra, tá? É a única região a olho nu que você vê à sua esquerda uma placa, à sua direita outra placa. Isso fica na Califórnia, isso fica nos Estados Unidos. Lembrem que eu falei com vocês, o mundo, o ambiente conversa com a gente.
Isso é uma conversa muito legal, não é? Então, vamos fazer a questão lá de Pelotas do Sul. Na teoria tectônica de placas, a parte mais exterior da Terra é composta pela litosfera e pela astenosfera. A litosfera está dividida em várias placas que se deslizam sobre a astenosfera. Nós sabemos. Sobre a tectônica de placas, é correto o quê, pessoal? Duas placas oceânicas de limites convergentes, quando uma placa mergulha sobre a outra, ocorre um fenômeno de subducção, formando uma fossa. Beleza? Aquela questão nossa que nós vimos anteriormente, aquela da FAMEMA. Fossa, né? Uma entra por debaixo da outra e faz uma fossa. Então, você percebeu que existe uma linha de exercícios bem definidos. Ó a FAMEMA aqui de novo, tá? A imagem evidencia um tipo de contato. De novo, olha o contato aqui, ó. Esse contato é o quê? Pessoal, esse contato é convergente e forma uma subducção. Olha aqui, ó. Veio aqui, entrou aqui embaixo, formou o quê? A subducção. Repara que existe um perfil, um estilo de questão. Então, você vai entendendo, vai sacando como é que funciona, tá? Vamos fazer essa outra aqui rapidinho para a gente, né, entender legal. Nosso prazo já vai se estender. Eu coloco o horário até 9 horas lá na página, mas é até 8h30, por causa da gravação, tá? Os terremotos criam, modificam paisagens em diversos lugares do planeta. São consequências do processo, consequência do tectonismo, processo associado ao movimento de placas tectônicas. Exemplo disso foi o terremoto que ocorreu em fevereiro, olha de novo, na Turquia. Repara, gente, o vestibular de 24 falou do terremoto de 23. Esse ano nós tivemos terremoto em Mianmar, tá? Mianmar fica perto da Tailândia, do lado da Índia. Vai no mapa lá. Teve terremoto e morreu muita gente. Tem um mês atrás. Com base, mais 50 mil mortos. Com base na figura, no conhecimento sobre geologia e tectônica de placas, considere as afirmativas a seguir. 1. O Rift Valley na África está em processo de formação em função de localizar-se numa zona extensional que marca o período inicial da separação de uma placa. Tá? Então, o que acontece? Isso é verdade, né? O Rift Valley é a separação, então é o início da separação de uma placa. Muito bem. 2. O terremoto na Turquia e na Síria foi gerado numa falha transformante ou transcorrente. Uma raspou na outra. Nós vimos no mapinha da Unicamp, conhecido como falha da Anatólia Oriental, que encontra entre a placa Arábia, Iraniana e Anatólia. Perfeito. Certo. 3. A Cordilheira do Himalaia, de processo orogêneo, colisão de continente, orogêneo, colisão, dobramento moderno, entre as placas Indo-Australiana e Eurásia. Perdão. Na era Cenozoica. Lembra do desenho? A Índia batendo na Ásia, formando, então, a cordilheira? Cara, muito legal. A gente já viu tudo isso acontecendo. É isso que eu levo você, direciono você para a questão, para você entender como é que funciona, tá? E a letra, o número 4. O chamado círculo de fogo é uma área da superfície do planeta associada ao contato de placa do Pacífico com a placa africana. Gente, círculo de fogo é essa região que vai do oeste da América à Ásia, não é da África. Então, a resposta é a letra D. 1, 2 e 3 corretas. Cara, sensacional. Tá? Essa é uma aula densa, pesada, mas ela é importante para a gente. Qualquer dúvida, obrigado você. Qualquer dúvida, pode me procurar, façam os seus exercícios, detonem. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!